Olá, boa noite e sejam bem-vindos ao Trilha da Inovação, o programa que vai te guiar pelas estradas do empreendedorismo, da inovação e das startups. Eu sou Ana Médici e estou aqui para acompanhá-los nessa jornada rumo ao futuro. Estamos vivendo em uma era de mudanças rápidas e constantes, em que a inovação é a chave para o sucesso dos negócios. Ao longo dos episódios, vamos explorar as histórias inspiradoras de empreendedores visionários, as estratégias que estão revolucionando o mercado e as tendências que estão moldando o futuro dos negócios. Hoje trazemos Juliana Tranquillini, sócia da Betafly Brand Makers. Juliana, é um prazer ter você aqui no Trilha da Inovação. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, um prazer estar aqui. Olha, e a Juliana tem 25 anos de carreira, é palestrante, autora e mentora com certificação internacional em personal branding. Juliana é sócia da Betafly Brand Makers, uma consultoria de personal branding que revoluciona o mercado com o método Fly. Este método exclusivo permite que as pessoas descubram seus pontos fortes e alcancem o sucesso por meio de uma marca pessoal autêntica. Fundada em janeiro de 2017, a Betafly já impactou mais de 15 mil pessoas e seu best-seller, sua marca pessoal, está na segunda edição com lançamento previsto para 2024 nos Estados Unidos. Com sedes no Brasil e no Vale do Silício, a Betafly está na vanguarda das tendências globais em marca pessoal, storytelling e networking. Juliana, bom, primeiro saber um pouquinho da sua história, como é que você foi, parar aí nesse mercado de branding pessoal, como é que foi sua trajetória? Bom, eu sempre fui apaixonada por comunicação e marcas e pessoas. Comecei minha carreira como executiva, trabalhei em grandes empresas aqui no Brasil, sempre cuidando de marcas corporativas. E depois de quase 20 anos de carreira executiva, eu comecei a querer entender o que vinha de novo no marketing, na comunicação e no branding. E já tinha uma vontade de empreender. E aí eu fui pesquisar um pouco o mercado, conhecer o que tinha de tendência, sou curiosa também por inovação e fui pesquisar o que tem de novo agora no mercado em relação a branding. Os processos de branding eram muito longos, muito demorados. Falei, não é possível no mercado tão rápido, tão veloz, demorar tanto processos e projetos. E nessa minha busca, sem saber aonde eu ia chegar, nessa minha busca de trazer mais agilidade para processos de marcas corporativas, eu me deparei com o personal branding. Eu falei, isso tem uns 8 anos atrás, mais ou menos. Eu falei, olha, isso parece ser uma tendência, isso parece ser interessante. As redes sociais estão cada vez mais aumentando a voz das pessoas, as pessoas estão tornando suas vozes cada vez mais como protagonistas. E então a marca pessoal eu comecei a entender que passa a ter um papel e uma importância muito grande, inclusive para empreendedores e executivos como a marca corporativa. E aí eu fiz uma certificação na Califórnia, eu e a Suzana, minha sócia, fizemos uma certificação lá em personal branding e desenvolvemos uma metodologia para ajudar então marcas pessoais a se posicionarem, a encontrarem a sua proposta de valor para o seu público. E aí nasceu a Betafly. Bom, fala um pouquinho dessa metodologia, como é que é a Fly, que vocês Isso. denominaram. O método Fly. A metodologia ela tem 3 grandes pilares para a gente cuidar da marca pessoal da pessoa. Ainda que a gente tenha todo o nosso histórico, Ana, das marcas corporativas que a gente trabalhou, tem muito que a gente bebeu da fonte de marcas corporativas. Então tem muitas ferramentas e aplicações que a gente fazia lá, mas a gente está olhando para um ser humano. Então é importante a gente pontuar isso, porque o ser humano está ali em constantes transformações, tem as suas inquietudes. E a gente entende que a primeira etapa é entender quem é essa marca? A gente chamou essa primeira etapa de DNA da marca. Então, quem que é a Ana na sua essência? Quem que é a Ana na sua profundidade? Qual a sua identidade? Então, a gente faz um grande diagnóstico para eu entender quem é você na sua perspectiva e para entender você em relação ao que os outros falam de você, ou seja, qual é a imagem que você projeta. Porque é engraçado isso, Às vezes a gente acha que tem uma imagem, mas você passa uma outra imagem e você nem se dá conta disso. Você não se dá conta. E para identificar isso, a gente faz uma pesquisa de reputação, que é uma pesquisa 360, que pergunta de forma anônima para as pessoas o que elas acham em relação a você. Aí é um questionário que a gente... São pessoas que essa pessoa indica? Como é que você chega nessas pessoas? Da rede dela. dela. Só que não somos nós, consultoria, que mandamos, é o próprio meu cliente que manda. Tá. Então é um grupo de pessoas que não é só profissional, apesar desse trabalho, ele tem uma veia profissional, mas eu preciso entender você na sua esfera. 360, então 80%. Nossa, isso é super interessante. É super legal. Então 80% é para a tua rede de contatos profissionais,
e 20% pessoal. Então a gente discute bem o mailing mesmo, que vai ser encaminhada essa pesquisa para não ter um bias nas respostas, né? E aí a gente começa a ter então os dados, alguma percepção mais tangível, que não é a sua percepção. Eu acho que as pessoas, muita gente fala assim, eu acho que as pessoas falam isso de mim. Eu imagino que muita gente deve ficar assim perplexo, né? Muita novidade. Fala, nossa, mas jura que acham isso e eu não achava que era isso? Tem alguns clientes que se surpreendem com algumas respostas positivamente, e aí a gente pode enxergar isso como oportunidade ou pontos de atenção. E tem clientes que falam, isso não me surpreendeu e que bom que eu estou conseguindo de fato projetar quem eu sou de forma autêntica. Então essa primeira etapa, que a gente chama de DNA, eu faço um mergulho na tua marca, e aí a gente fala muito de visão, de propósito, que é muito importante a gente revisitar isso, né? Dizem que os grandes líderes, os grandes empreendedores que não têm um propósito definido não conseguem de fato atingir sucesso. Então a gente faz esse mergulho para entender na sua essência, traz isso tudo para a superfície, para começar a gerar alguns insights para trazer a estratégia de comunicação para a marca pessoal. Mas depois que eu fiz esse mergulho interno do DNA da tua marca, a gente vai para a segunda etapa do método, que é posicionamento. Aí a gente olha o contexto que você está inserido, o teu mercado, né? E é importante, o cliente no começo do processo, a gente traz a pergunta, qual é a marca que você quer deixar no mercado? Pelo que você quer ser percebido? Então a gente faz uma projeção de futuro mesmo. E junto, deixa eu voltar um pouquinho, dentro da primeira etapa a gente faz um assessment para identificar o teu talento, que é uma outra coisa que é interessante, que às vezes as pessoas não têm clareza daquilo que elas fazem naturalmente bem. E não usam isso a favor do seu mercado, do seu cliente, do seu time, seja lá com quem você interage. Então é muito importante a gente se apropriar daquilo que a gente tem de talento. Então, e aí a etapa de posicionamento, que é a segunda etapa que eu estava falando, eu olho o contexto que você está inserido. Então eu olho o mercado. E aí eu avalio o perfil de cliente, quais são os stakeholders que você se relaciona, qual é o valor que você vai agregar para cada um desses stakeholders. A gente trabalha o mapa da empatia nessa etapa, que é uma coisa super importante. Eu preciso entender a dor do outro. Porque marca pessoal não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a Ana. É o valor que a Ana agrega para a audiência, para as pessoas com as quais você interage. Então, marca pessoal, o que eu entrego de valor para o meu público? Então, esses são os pilares do método. E aí, desculpa, tem o terceiro pilar, que é aí a estratégia de comunicação. Às vezes os clientes chegam para a gente e falam assim, nossa, eu não sei o que eu comunico, eu preciso definir minha estratégia de comunicação, seja online ou offline. Muitas vezes é porque não tem essa clareza, não tem essas etapas muito bem fundamentadas. Então, depois que eu entendi quem eu sou, como eu quero ser percebido, qual é o contexto do mercado que eu estou inserido, a gente fala muito de networking, porque a marca pessoal você precisa, né, da comunidade, das relações para ajudar. E aí a gente passa para a estratégia de comunicação para definir qual é a estratégia, quais são os pilares, quais são as causas, os territórios de comunicação que a gente vai trazer para a tua marca, que você talvez traga ou talvez não já traz, para reforçar o teu posicionamento. Para que quando as pessoas lembrem daquele tema, elas vão associar. Você precisa disso, fala com aquela pessoa porque ela é especialista ou porque ela tem autoridade, enfim. E esse processo demora mais ou menos quanto tempo? Desde desse começo, desse estudo da personalidade, enfim, até essa estratégia de marketing? Toda essa estratégia, a gente fica com o cliente, em média, 3 meses. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Isso é estratégia. Mas a implementação e o dia a dia é uma tarefa de vida, não acaba. Então ele tem a estratégia, ele já tem consciência de como ele tem que trabalhar, ele tem clareza e segurança, ele se sente mais confiante, confortável para comunicar. E aí ele vai testando, pivotando. Tá, entendi, esse é o meu tema, esse é o meu foco, esse é o meu tom de voz, esses são os canais que eu vou trabalhar, vou testando. E aí ele vai navegando, eventualmente se ele sente necessidade, em 1, 2 meses a gente pode voltar, tem um rebranding eventualmente, que ele fala, poxa, mudou meu contexto, identifiquei uma oportunidade. Então ele pode vir e trazendo mais insights, mas o processo, a jornada são 3 meses. 3 meses, mas é contínuo, né? Você falou, as pessoas estão em constante transformação. E, Juliana, tem algum caso assim que você pode contar pra gente, que é interessante, de um executivo, ou enfim, que conseguiu se transformar através do método?
Essa palavra é muito interessante que você falou, transformar, porque eu diria que todos os nossos clientes, eles começam de uma forma e eu acho que uma das coisas que a gente entrega é de fato transformação, assim, né? Tem um caso de uma cliente que eu vou contar, ela é fonoaudióloga, trabalha no hospital de Stanford, no Vale do Silício, e ela é muito apaixonada por ciência. E ela encontrou um produto numa feira de ciências em Stanford, que é um microscópio portátil, vamos dizer assim. E ela, quando viu aquele microscópio portátil, ela falou, isso é uma oportunidade para eu levar para o Brasil. Então ela resolveu empreender. Mas ela ainda estava com o pezinho ali na carreira de fono dela, dentro do hospital. Só que ela não sabia, ela falava assim, eu não tenho autoridade dentro da área de educação, como é que eu vou levar um microscópio para as escolas, por exemplo, no Brasil, para as crianças, que era a ideia dela? Eu não tenho autoridade, eu não sei nem como comunicar, eu trabalho num hospital, sou absolutamente desconecto desse mundo. E acontece muito hoje em dia, porque hoje as pessoas veem oportunidades em outras profissões e acham que não tem, às vezes, a habilidade ou a possibilidade de navegar num outro mercado. E a gente começou a trabalhar a marca dela, e aí são várias conversas que a gente tem, e aí eu identifiquei, ela já sabia, mas ela não tinha falado, chegou no final do processo. Ela sempre trabalhou com educação de uma certa forma, porque ela é fono e ela cuida de crianças neonatal, de crianças recém-nascidas. E ela tem uma relação muito com os pais, né, com a mãe, com o pai, enfim. Então, isso é o que ela faz hoje. E no começo da carreira dela, ela foi professora. Então, como é que a gente traz um fio? Isso é um detalhe que a gente chama a Rua da Marca Pessoal. Ela é super hands-on, ela é super de dar treinamento, de engajar. Então, a gente encontrou alguns talentos, algumas características, que é o que a gente chama de atributo de marca, da marca dela, que fazia sentido trazer como um fio condutor e colocar na narrativa da marca dela para ela começar a oferecer e mostrar esse produto no Brasil como uma pessoa que tem capacidade e potencial para vender isso. E foi super legal. Ela tá, enfim, aqui, ela mora lá, mas representa esse produto aqui e ela conseguiu entrar em algumas escolas já, dar treinamento para professor, fez um livro super tecnológico. Então, eu gosto desse case porque não é nada mirabolante, às vezes a gente acha, só que ela É super complexo. Mas ela estava se sentindo assim, completamente impossível fazer aquilo. Então, como é que a gente encontra, qual é a dor que você vai resolver para o professor da escola, ou para o aluno, ou para os pais? E nessa discussão a gente discute muito também modelo de produto, porque quando a gente fala de posicionamento, o que você vai oferecer? Para quem que você vai oferecer? Qual é o perfil de escola? Com quem que você vai falar? Quem é o professor? Então a gente tem essa discussão para ela conseguir elaborar um discurso de entrega de valor. Juliana, a gente está super legal o bate-papo, a gente tem que parar um pouquinho para ir para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com Juliana Tranquillini, sócia da Betafly Brand Makers, uma consultoria de personal branding que revoluciona o mercado com o método Fly, que permite que as pessoas descubram seus pontos fortes e alcancem o sucesso por meio de uma marca pessoal autêntica. Juliana, você explicou pra gente, né, como é que funciona o método Fly, as etapas. Agora, qual que é o perfil do seu público que procura por vocês, né, para construir essa marca pessoal? Tá. A gente trabalha bastante com empreendedores, executivos de C-level e profissionais da saúde, que também precisam cuidar da sua reputação e da sua marca para se apresentar no mercado. Quando a gente fala em empreendedores, né, o que normalmente eles procuram para melhorar a marca e como que a marca pessoal do empreendedor pode ter influência na empresa, na marca da empresa? Como que elas conversam entre si? Tá. Ana, aqui no Brasil a gente vê que existe, não sei se é um preconceito, mas assim, eles não conhecem direito exatamente o que é marca pessoal e se isso é importante para eles, né?
E eu vejo muito como uma tendência aqui, estando lá principalmente no Vale, de como isso é importante, faz diferença no negócio de um empreendedor, principalmente. E é muito bem trabalhado isso nos Estados Unidos. O mercado nos Estados Unidos em relação à marca pessoal é bem maduro. O empreendedor, ele sabe se apresentar muito bem, ele sabe contar a sua história muito bem. Então, quando o empreendedor chega para a gente, e eventualmente ele tem um objetivo de captar investimento no mercado, ele já está nesse nível, a gente ajuda ele a contar a história dele, a organizar um pitch de forma que ele consiga atrair, por exemplo, os investimentos. Porque a gente fala, a ideia da startup, né, aquela ideia que ele vai oferecer para o mercado, o pitch que ele faz do produto dele, é importantíssimo. Só que o que a gente fala e o que a gente percebe muito, principalmente nos Estados Unidos, a ideia inevitavelmente vai mudar. Porque ele tem uma ideia que ela pode pivotar e depois ela vai mudando ao longo do caminho, né? A gente vê grandes empresas unicórnios hoje que nasceram uma coisa e hoje é outra coisa, completamente diferente. E o investidor sabe disso, que a ideia vai mudar inevitavelmente. Então, o que no fundo o investidor compra é a história daquele empreendedor, né? Assim, as falhas que ele teve, como ele lidou com aquelas falhas eventualmente, como é que ele conduziu, né? Enfim, toda a história, a trajetória dele no mercado. Se ele é um empreendedor de uma, duas, três, então como é que a gente elabora essa narrativa, que é o que a gente chama da biografia, e organiza isso num pitch, para que seja atraente, por exemplo, nesse caso de empreendedores, para conectar com investidores. Não, eu faço bastante entrevista com investidores e a maioria fala, olha, o que a gente olha numa startup, uma empresa que está começando, são os fundadores. É o time que está por trás dessa empresa, né? Então, aí a importância de você se colocar bem e, enfim, para você tá podendo captar, colocar a empresa no mercado e tudo mais. Agora, a gente vê também, Juliana, empresas grandes, né? Tem vários exemplos, que os CEOs, até há um tempo atrás, não apareciam muito, né? Porque, enfim, o mercado mudou bastante. E hoje, muitas marcas grandes, a figura do CEO é muito importante. É meio que atrelado as duas imagens, né? Como é que você vê isso e qual que é a tendência para o futuro? É continuar sendo assim? Mudou, sem dúvida. Assim, essa pergunta é super interessante porque a gente vê cada vez mais as pessoas se conectando com pessoas, né? Ainda que a marca tem uma questão da cultura e da ideologia, mas quem é que está por trás dessa marca? Então, os executivos, que é o público que a gente atende, que é o C-Level e CEO, eles precisam, de uma certa forma, mostrar a sua voz. E o que a gente entende como tendência é que existe um ganha-ganha nessa relação, né, de marca pessoal do executivo e de marca corporativa. Então, como é que o executivo se apresenta, expõe a sua voz no mercado, respeitando, obviamente, as questões, né, de compliance da empresa, mas com a sua voz. Tem um exemplo que a Suzana, que fala muito bem, a gente diferencia. Antigamente existia o porta-voz, né, ele era o portador da voz, ele transportava a voz. Como assessoria de imprensa, sempre fez muito esse papel, né? Exatamente. E hoje ele é embaixador da marca, né? Então, como que ele se conecta? Então, tem grandes cases de executivos que conseguem, inclusive, atrair, por exemplo, colaboradores pela sua marca pessoal. Pela postura, né, que ele tem também diante empresa. Da vida e das coisas. Exatamente. A gente tem um exemplo super bom aqui no Brasil, não quero falar a marca da empresa, mas que é muito impressionante. É um CEO que ele coloca de uma forma muito legal, assim, sabe, como ele é, como a empresa é, como ele atrai, né, como ele faz aumentar as vendas. Então, eu acho que isso é muito legal, engaja muito o time. E atrai, as pessoas desejam, inclusive, trabalhar naquela empresa. Falam, não, eu vou lá porque tem aquele executivo. Então, isso gera um valor para a empresa de uma certa forma e a marca do executivo, ela se perpetua. Hoje, ele está nessa cadeira, né? Então, como é que ele mantém a marca dele e o posicionamento dele em qualquer outra empresa que, eventualmente, ele venha trabalhar? Então, naquele momento, naquele casamento que ele está dentro daquela empresa, por que não fazer essa geração de valor?
E é interessante essa pergunta porque a gente começou a Betafly, quando a gente começou a trabalhar com marcas pessoais, trabalhando com pessoas físicas, os executivos nos buscavam. E a gente está vendo esse movimento das empresas começaram a nos buscar para fazer a marca pessoal do nível executivo e do CEO. Então, isso já tem uns 2 anos, ainda timidamente. A ideia é que o ano que vem a gente vire um pouco dentro da Betafly essa conta, porque hoje o que a gente atende mais é a pessoa física, mas a gente está entendendo que vai inverter um pouco esse... Você sabe que eu vi muito essa transformação, porque eu, durante muito tempo fiz hard news, então eu entrevistei muitos executivos. Então, a gente ia fazer uma entrevista, eles ficavam com medo de falar, porque ficava a assessora do lado assim, não fala assim, não fala desse jeito. Não. Então, ele ficava muito intimidado para dar uma entrevista, né? E hoje eu já percebo que é muito mais fácil, muito mais fluido, não tem tanto esse olhar em cima do executivo, né? Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, é muito interessante essa mudança no mercado. Agora, quais são os principais erros que vocês percebem, enfim, nos profissionais que estão tentando criar uma marca pessoal? Você percebe, eles chegam lá e falam, olha, eu estou fazendo isso, fala, aí, tá tudo errado. Não tá legal, tá indo pelo caminho errado. Quais são os principais erros que vocês percebem, assim? O maior erro que a gente identifica é não ter autenticidade. A preocupação de ter... Mostrar uma coisa que não é. Que não é. É a preocupação dele, que tem muito hoje aqui também no Brasil, a preocupação dele querer ter engajamento online, por exemplo, seguir regras de algoritmo, eventualmente, ter a visibilidade, mas vou colocar a palavra X, Y, Z, ou um conteúdo eventualmente que não é dele. Então, a falta de autenticidade faz esse executivo se perder um pouco no caminho e você fica igual aos outros no mercado, isso é um erro. O outro erro é não encontrar o seu diferencial. Então, como é que você se diferencia dentro dessa fala, desse território? Isso também é importante, porque como ele não tem essa clareza dessa etapa de autoconhecimento, às vezes realmente é difícil encontrar o seu diferencial. Eu acho que aí é onde a gente estressa mais na jornada com o nosso cliente, porque quando a gente aprofunda a primeira e a segunda etapa, a estratégia de comunicação fica muito fácil de desenvolver. Então é a questão da autenticidade, de achar que precisa seguir regras e padrões estipulados pelas redes sociais e se perder aí na sua verdade. E aí, que é o que você falou, né? Precisava ficar polido o tempo todo, né? Você vê que não é verdadeiro de uma certa forma. Fica preso, né? Não evolui. Ainda que você tenha algumas questões de compliance da empresa, mas você pode puxar e trazer a sua voz, né? Do seu ponto de vista. Então, acho que é isso. Agora, como é que você vê o futuro, né, do branding pessoal? Porque o que está acontecendo muito agora é essa avalanche, né, de IA, de inteligência artificial que está por aí, e muitas das IAs, elas conseguem, através dos dados pessoais, também ajudar muito nessa análise. Vocês têm algum instrumento que vocês usam, que vocês pretendem usar? Vocês estão de olho nesse futuro aí para ajudar nessa análise? Bastante, bastante. Dentro da Betafly, a nossa jornada ela já é feita dentro de uma plataforma, então o processo ele é automatizado, o processo, eu digo, a nossa jornada, o nosso método Fly, ele é automatizado. A gente já tem em algumas etapas AI, só que a nossa preocupação é como é uma jornada muito customizada, muito individualizada, a gente ainda acredita que a relação, a interação humana é fundamental nesse trabalho. Então, a gente está estudando, assim, dentro da jornada, quais são as etapas que a gente vai conseguir automatizar mais e trazer mais AI para agilizar o processo, mas sem perder a autenticidade, porque isso a nossa marca Betafly também é muito exigente em relação a isso. A gente realmente não quer perder isso, que é o que a gente vende de valor para o nosso cliente. Bom, e para quem está querendo construir uma marca pessoal, melhorar, né, a sua relação aí com o mercado, quais as dicas principais que você dá para uma pessoa que está começando a pensar como que ela vai se posicionar no mercado? Tá. Antes de começar uma estratégia de comunicação, é super importante fazer algumas reflexões. Se não for contratar uma consultoria de marca pessoal, que seria o ideal para desenvolver estratégia, é fazer algumas reflexões. O que te diferencia do mercado? Por que o teu cliente escolhe você e não escolhe o teu colega do lado, o teu concorrente, por exemplo? Então, essas reflexões são importantes para você começar
a ter os pilares da tua marca pessoal forte. Então, o que te diferencia? O que te torna único? Qual é o público que você vai trabalhar e qual é a dor desse público? São as primeiras perguntas que esse profissional deveria responder para começar a ter uma marca forte e memorável. Isso vale também para influencer, para creator, né? Acho que é o mesmo pensamento. Bom, Juliana, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Foi uma aula, realmente. E até a próxima. Obrigada, prazer, eu que agradeço. E o Teleinovação fica por aqui. A gente se encontra semana que vem, às 11h30 da noite, aqui no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Até lá!